Quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz de velas: o justo viverá pela fé. Em 31 de outubro será comemorado os 500 anos da Reforma Protestante. E um dos legados da Reforma para a Igreja de Cristo são 5 solas, pilares fundamentais para a vida de todo cristão. Primeiro pilar, sola Escritura, ou somente as Escrituras. Na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Somente a Escritura revela a pessoa e a vontade de Deus. Por meio da Escritura, o homem pode conhecer a Deus, ser salvo e habilitado para toda boa obra. Martinho Lutero, o protagonista da Reforma Protestante, afirmou que qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Em síntese, a Escritura é a única regra de fé e prática de todo cristão. Segundo pilar, solos Christus, ou somente Cristo. Na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, o apóstolo Paulo diz: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Jesus Cristo é o fundamento, o dono, o edificador e o protetor da igreja. Ele é o único Salvador e o único mediador entre Deus e os homens. Não há salvação fora dele, e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. Terceiro pilar, sola gratia, ou somente a graça. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, o apóstolo Paulo também diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Posto isto, sabemos que o homem, morto em seus delitos e pecados, não pode jamais escolher a Deus por si mesmo. A escolha da graça é soberana e não depende de méritos humanos. A graça de Deus é suficiente para a nossa salvação. A salvação é de Deus, é realizada por Deus, é aplicada por Deus, é garantida por Deus, para que a glória seja só de Deus. Quarto pilar, sola fide, ou somente a fé. Na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 17, o apóstolo Paulo diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A fé salvadora é mais do que mero assentimento intelectual da verdade. A fé salvadora não depende das boas obras para nos justificar diante de Deus. A fé salvadora é um dom exclusivo de Deus e não merecimento humano. A fé salvadora é um instrumento mediante o qual recebemos a vida eterna. A fé salvadora tem uma importância fundamental em nosso relacionamento com Deus. Quinto pilar, sola Deo gloria, ou somente a Deus a glória. Também na carta aos Romanos, capítulo 11, verso 36, o apóstolo Paulo afirma: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus não divide sua glória com ninguém. Somente ele deve ser adorado e honrado. Toda glória que é dada ao homem é vanglória, é glória vazia. Dar glória somente a Deus significa que ninguém, nem homens, nem anjos, deve ocupar a posição que pertence a Ele, porque somente Ele é o Senhor. Em Êxodo, capítulo 20, versos 2 e 3, Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim.
O primeiro mandamento é constantemente negligenciado. O ser humano, dia após dia, tem constituído deuses para si e desta forma segue ignorando a adoração ao único e verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Que a palavra de Deus ecoe em seu coração, a fim de que esses pilares da vida cristã sejam os principais fundamentos da sua fé. A Deus toda a honra e toda a glória.